Então vamos agora para o nosso estudo aqui do Obreiros da Vida Eterna, a psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos no capítulo número 15, Aprendendo Sempre. Nos últimos encontros nós estudamos sobre o acompanhamento de André Luiz junto, né, ao espírito Dimas, que havia ali então desencarnado, estava em desencarnação, né, acompanhando ali a morte do corpo físico, a liberação do espírito. E aí André Luiz traz para nós esses relatos de como foi esse desligamento. E também acrescentando, né, trazendo aqui uma consideração importante, André Luiz ficando bastante curioso sobre aquilo que se desenrolaria, né, nas próximas 24 horas, porque começou o desligamento do seu perispírito do corpo físico, passaria então a noite para que somente depois, no dia seguinte, no sepultamento, eles concluíssem esse desligamento. André Luiz, então, ficando bastante curioso sobre isso, pediu então permissão para Jerônimo, que era ali o chefe, né, daquela expedição, do qual André Luiz participava, para acompanhar esse período noturno na casa de Dimas, onde se desenrolaria ali o velório. Então, ele tendo a permissão, André Luiz se fez presente e conheceu Fabriciano, que era um dos espíritos responsáveis pelo grupo de trabalho com o qual o Dimas fazia parte, né, tinha vínculo, né, quando trabalhava como médium, era um espírita. E aí então André Luiz observou dois pontos importantes. Primeiro, a parte da assistência que os espíritos recebem. Sim, a gente fala sobre isso, Arnaldo. Então, primeiro, André Luiz observou a questão da assistência durante a desencarnação, né, porque ele levantou algumas hipóteses. E se por acaso o espírito fosse bom, mas não recebesse assistência, como ele ficaria? Isso poderia acontecer, porque Dimas teve ali todo o suporte da própria equipe de André Luiz, bom dia, Deise, da própria equipe de André Luiz, né, para que tivesse uma desencarnação tranquila, fosse bem assessorado, como nós vimos também lá no livro Voltei. Mas poderia acontecer outras situações, como foi o caso, por exemplo, que Fabrício comentou, de uma jovem senhora que era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que fazia caridade, mas ela, em atritos dentro de casa, chegamos até a comentar bastante sobre isso, com o marido, né, com o esposo, ela desejava muito que aquilo tudo acabasse e que a morte chegasse logo. E aí, assim que a desencarnação chegou, ela acabou sofrendo no mundo espiritual, exatamente por esse desejo intenso que ela tinha da sua própria desencarnação, né? E aí depois também, uma segunda parte, foi André Luiz acompanhando as conversações que se desenrolavam durante o velório. Nesse caso, então, observava ali aqueles grupos, pessoas que faziam comentários positivos, negativos, começou ali a trazer algumas revelações intrigantes, né, que Dimas tinha vivido durante a sua encarnação, e aí então os espíritos que estavam envolvidos nessa conversa acabaram sendo atraídos, causando ali, né, aquele clima bastante tenso e preocupante durante o velório. Então esses dois aprendizados foram colhidos desse capítulo 14, que é então o prestando assistência. Arnaldo colocou, né, achei muito importante a resposta e observações de Fabriciano sobre a responsabilidade do trabalhador e as desistências que ocorrem ao menor problema, né? Então a gente chegou a tratar bastante sobre isso, porque é realmente o que acontece nos tempos de hoje. A gente vê muito isso, tanta pressão, tanta cobrança, tantas dificuldades que as pessoas enfrentam, que existe aquele desejo intenso que tudo isso acabe logo. Só que se tudo isso acabe logo, não é com aquela esperança do melhor que virá, é querendo que a experiência terrena termine logo, né, naquele desejo de, ainda que seja, né, para acabar com as dificuldades, mas fugindo das responsabilidades. Então a gente tirou um proveito bastante dessa passagem, né? O Arnaldo perguntou também ali sobre a diferença, né, essa situação, a diferença da morte e da desencarnação, né? Porque a gente lembra que a morte, de modo geral, é uma expressão bastante utilizada, né, popularmente, porque o corpo físico morrendo, perdendo ali as suas funções vitais, não se tem fora, né, do círculo
religioso, espiritualista, aquela ideia da continuidade da vida. Então a morte para nós ela acabou tendo ali um significado comum, tanto para a libertação do espírito como para a morte do corpo físico. Mas de um modo geral as pessoas focam muito naquela questão do fim da vida aqui no mundo físico, sem se dar conta sem se dar conta da continuidade disso no mundo espiritual. Né? Para nós a desencarnação é a expressão mais correta, e sabe, Arnaldo, eu fico, às vezes eu me pego assim, assistindo a um jornal, por exemplo, e aí aparece ali o apresentador dizendo, né, morreu fulano. Eu fico pensando, né, será que um dia o apresentador do jornal vai dizer assim, desencarnou fulano, com essa consciência da realidade espiritual? Né, André lembrou aqui embaixo, né, André? Então, essa é uma esperança que a gente tem, né, da mudança, não apenas do vocabulário, mas da própria essência, do próprio entendimento da libertação do espírito. Né? Então, assim, a morte ela proporciona para o espírito, né, o início da sua libertação, mas a desencarnação propriamente dita é um processo. E esse processo pode ter uma duração maior ou menor, dependendo das condições em que o espírito se encontra e da forma como ele se relaciona com o mundo físico. Então, a morte acontece naquele momento. No caso, por exemplo, de Dimas, a desencarnação dele foi se desenrolando durante quase 24 horas. E nós temos outros casos, né, muitos relatos que nós temos, principalmente de suicidas, que nós podemos considerar como sendo ali os casos mais críticos, né, que a desencarnação ela pode demorar ali durante alguns meses, até mesmo alguns anos, dependendo da forma como ele se vincula com o seu corpo físico, sofrendo todas as consequências, todas as deteriorações que o corpo vai passando, e aí então isso vai repercutindo sobre o espírito. E mais do que isso ainda, né, esse estado de perturbação, a ligação com o corpo físico, é um processo que, por mais que os espíritos se esforcem para trazer para nós um relato de como isso é nos seus detalhes, nós não conseguimos absorver, porque somente vivendo isso nós teremos um entendimento. Seria como se fizéssemos uma comparação. Como é saltar de paraquedas? Aquele que é o paraquedista, aquele que já experimentou essa experiência, vai então trazer para nós, porque o vento é uma sensação de liberdade, coisa e tal, mas quem nunca saltou não vai saber como é que é. E isso porque isso falando dessa parte, né, mais emocionante, mais intensa, com toda aquela adrenalina. Agora, quando nós falamos de algo tão difícil de se descrever, como é o caso da morte, somente quem passa por isso sabe. E mais do que isso ainda, né, quem passa pela desencarnação e vivencia ainda esse estado de perturbação, fica mais difícil ainda, porque é algo tão particular, é algo tão intenso, que palavras nossas não seriam suficientes para poder esclarecer. Arnaldo colocou, né, então, a morte do corpo físico não é propriamente a desencarnação, por isso você tem a diferença, e é valioso fazer essa diferenciação, né, Arnaldo, porque o momento em que o espírito se liberta efetivamente, podemos concluir que se deu a desencarnação, mas ela vai acontecendo de uma forma lenta, de uma forma amorosa, dependendo das condições do espírito, ou mesmo, como nós até vimos no início, né, naquela mensagem de abertura, de introdução, que fala sobre a morte e tudo mais, foi feita uma citação sobre o livro O Céu e o Inferno. E ali nós tivemos oportunidade, por isso que eu acho que esse livro ele é fantástico, principalmente na segunda parte. A primeira parte é mais debate teológico, essas coisas, né, de dogmas, mas na segunda parte, que são as entrevistas, esse é um livro extremamente valioso, e é uma pena que as pessoas, né, que os espíritas de um modo geral, não deem a ele o seu devido valor. Tanto é assim que nós já estudamos 2 vezes, né? Então nós temos ali as categorias dos espíritos que desencarnaram de acordo com suas condições, e nós vimos ali que na primeira parte, tratando ali no primeiro, no segundo capítulo, né, o primeiro fala sobre o passamento, e Kardec, nesse passamento, ele comenta que há algumas situações em que há desencarnação antes mesmo da morte do corpo físico, quando o espírito está realmente espiritualizado. Isso significa que ele está voltado realmente para o mundo espiritual, desapegado da realidade do mundo físico. Então acontece, bom dia, Osmar, então acontece a desencarnação antes mesmo da parada dos órgãos. Então ele já se libertou. Por outro lado, nós temos que quanto mais o apego acontece, o espírito então continua vinculado ao corpo físico mesmo depois da morte. Então tomara que nós, né, consigamos
vivenciar a nossa experiência do corpo físico da melhor forma possível e esse processo de desencarnação se dê da forma mais rápida e menos impactante possível para cada um de nós. Esse, pelo menos, é o propósito dos nossos estudos. O Braz colocou, né, dizem que o tempo de uma desencarnação natural é muito relativa à quantidade de fluido vital que o indivíduo tem no corpo. Então, o que Kardec coloca, Braz, lá nesse capítulo Passamento, ele fala muito disso, né, sobre essa concentração de fluidos. Né? Então, quando a morte é natural, quando ela é programada, essa quantidade de fluido também vem dessa forma. Né? A parte mais problemática é quando há uma antecipação, uma desencarnação precoce, seja desencarnação precoce pelo suicídio, porque aí então, né, toda a carga fluídica que o espírito precisa para vivenciar o restante da sua desencarnação continua concentrado com ele, e aí então faz com que ele se mantenha não apenas ligado ao corpo físico, mas intensamente ligado ao corpo. Não é somente uma ligação de cordão, ele está praticamente encarnado ainda com o corpo morto. E no caso de uma antecipação, quando o indivíduo começa a vivenciar ali uma vida com negligência, com descuido pela própria saúde e tudo mais, e acontece a desencarnação, ele provocou nesse caso ali, ainda que seja, como André Luiz diz para nós, né, um suicídio inconsciente, essa carga fluídica continua presente com ele, então isso vai fazer com que ele sofra também. Mas no caso, né, a desencarnação programada, seja ela acontecendo de uma forma natural, seja ela acontecendo através de uma violência, eu falo violência, não uma agressão. Muitas vezes um acidente de carro, pode ser no caso ali de um crime que aconteceu. De qualquer forma, quando se dá de uma forma violenta, quando ela está programada, essa carga fluídica não acaba interferindo. Né? Então, muito bem. Bom dia, Angelina. Vamos lá então, pessoal. Capítulo então número 15, seguindo aqui o que André Luiz coloca para nós. Né? O Braz colocou, segundo a doutrina, um corpo pode nascer sem o espírito, mas dura pouco. É o caso, né, que a gente tem de má formação congênita, principalmente, né, ou fuga do espírito. São várias condições que nós colocamos, mas principalmente no caso de uma má formação congênita, que não comporta ali o desenvolvimento da vida. Né? Então, nesse caso, o espírito pode até estar vinculado, mas ele se desvincula durante a gestação, ou mesmo, no caso ali, seria somente uma experiência para os pais, conforme o Livro dos Espíritos traz para nós. Vamos lá, capítulo 15, Aprendendo Sempre. Então, depois que André Luiz deixou ali o velório de Dimas, ele retornou então lá para a casa transitória de Fabiano, para poder continuar ali o trabalho junto com a sua equipe. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Lembrando que a mãe de Dimas se encontrava lá acompanhando a desencarnação do filho, ela também já desencarnada, né, numa condição muito melhor, um espírito que mostrava ali uma evolução significativa, a ponto de chamar a atenção de André Luiz. Né? Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes no corpo fisiológico. Nosso dirigente contemplou o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Então aqui, antes da gente continuar, mais uma vez ali, reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes no campo fisiológico. Então isso mostra exatamente que, conforme ele vai se libertando do corpo físico, ele vai então recobrando a sua estrutura perispiritual, agora de uma forma mais íntegra, de uma forma mais
não se confundindo com o corpo físico, como geralmente nós percebemos, né? Então, embora ele já estivesse ali afastado do corpo físico e não sentiu seus efeitos tão diretos, né? Mas esse cordão fluídico ainda transmitia ali alguns desses sinais, né? Então, cortando esse cordão fluídico, rompendo-se esse cordão fluídico, o espírito então poderia retomar a consciência, porque diminuiria, nesse caso, o estado de perturbação. Lembrando que esse vínculo que o perispírito mantém com o corpo físico, ainda que seja um vínculo tão sensível, como esses últimos laços que prendem o perispírito ao corpo físico, é o suficiente para que haja essa troca de impressões entre o corpo físico e o perispírito. E o espírito, de modo geral, porque ele acaba absorvendo isso. Então, ele pensa que desencarnou, mas ele sente ali o corpo começando a passar por aquele processo, ele fica naquela confusão, sem saber se ele desencarnou, se ele está encarnado. Então, a consciência pode apontar uma coisa, mas as impressões são outras. Então, mesmo que seja um vínculo muito sensível, ainda há essa troca de impressões. Não tem como o espírito simplesmente desligar a mente dele, sabendo que existe uma ligação fluídica com o corpo. Por isso, então, como ela coloca para nós aqui, a mãe de Dimas, rompendo então esse último laço, ele vai retomar então, ele deve retomar a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o e auscultou-o como clínico experimentado. Exatamente, André, não é um interruptor, né? É algo que precisa ir se desenvolvendo gradualmente. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos fluidos vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Olha que interessante, né? Então, assim, no momento em que o laço foi rompido, é como se aquele mínimo de vitalidade que o corpo possuía em termos de fluidos fossem então dissipados. E aí então rapidamente ele começa a acelerar esse processo de decomposição. Porque até então aquele fluido, embora o corpo estivesse ali morto e já estivesse em decomposição, essas energias mantinham ali alguma coisa de conservado. Rompendo então, ele rapidamente já começa a seguir um processo natural de decomposição. Tá certo, Angelina. Vamos lá. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germens microscópicos entravam, como exércitos vorazes, em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefatos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara a sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal somático cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. Ou seja, né, ela foi, embora bastante carinhosa, ela foi bastante direta, sem aquela situação de tentar fazer com que o espírito aguardasse um pouco mais para poder saber o que aconteceu. Ele tinha ali condições, pelo fato de ser médium, pelo fato de ser espírita, embora ainda com uma relação muito apegada com a família, com o mundo físico, ele tinha essa consciência. Então foi assim, né, de uma forma muito direta, de uma forma muito objetiva.
O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com um amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora, juntou, numa vida mais feliz. Juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Ou seja, em outras palavras, para de chorar, guarda esse choro e presta atenção. Ó minha mãe, e a esposa e os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou a Dimas através de espesso véu de pranto, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá ao serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar e, sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou: Nada efetuamos aqui, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. Aqui vale também um comentário, que nós vemos aqui, ele era um trabalhador espírita, tinha consciência do mundo espiritual, tinha mediunidade, com a qual ele estabelecia contato com os amigos desencarnados, mas esse momento da morte ele é sempre muito difícil, a morte de um modo geral, falando popularmente, a desencarnação é um momento difícil, porque de um modo, assim, é muito comum as pessoas observarem apenas a dor de quem fica, sem se darem conta da dor de quem parte. Nesse caso de Dimas nós vemos exatamente isso, aquele medo, aquele sofrimento, aquela angústia de deixar os familiares, porque ele sabe, na verdade, a preocupação dele não é simplesmente se separar, é de que forma que os familiares serão amparados com a ausência dele. Porque a preocupação é, como é que vai ficar minha família? O que será deles? E aí então a mãe comenta exatamente para que ele mantenha a confiança que tudo vai se ajeitar da melhor forma. Então, é um processo que tem ali duas vias, a via do sofrimento de quem perde alguém e a via do sofrimento daquele que também acha que perdeu alguém, agora no mundo espiritual. Então, sempre temos esse apego, essa dependência ainda do mundo físico, essa dependência afetiva, principalmente. Então, Dimas mostra exatamente isso. E por mais esclarecido que ele seja, esse sofrimento é inevitável. E daí, então, nós vemos como é difícil para espíritos que não têm essa consciência do mundo espiritual passarem por essa transformação.
E esse aspecto da doutrina espírita de trazer ali a consolação através do esclarecimento, através da conscientização da nossa realidade espiritual, tende a diminuir esse sofrimento durante essa mudança. Então, assim, esse é a principal oferta que a doutrina espírita traz, não apenas para aqueles que estão desencarnados, porque a ideia que até mesmo nós espíritas temos é que a doutrina vem apenas consolar aqueles que ficaram. Então nós pensamos assim, né, alguém que perdeu perdeu ali um familiar, um parente próximo, e ele está sofrendo muito aqui porque a morte levou aquela pessoa que ela amava, e a gente diz assim, olha, conhecendo a doutrina espírita você vai ficar mais confortada, você vai ter uma compreensão melhor. Mas e aquele que partiu? Se aquele que partiu tivesse também essa consciência da realidade espiritual, também não sofreria. Então, na verdade, como lembra Herculano Pires, né, ele tem ali o seu livro Educação para a Morte, ele traz exatamente isso. Traz para nós todas essas informações para que nós, também durante a nossa desencarnação, tenhamos a compreensão de tudo aquilo que nós podemos fazer pela nossa desencarnação em si, ajudando no processo, aceitação dessa realidade nova que surge para nós, aceitar essa separação dos familiares, dos entes queridos. Então não é apenas assim a educação para quem fica, é a educação para quem vai, principalmente para quem vai. Porque aquele que foi para o mundo espiritual, aquele que retorna ao mundo espiritual, se ele não estiver bem, não estiver com compreensão, ele vai intensificar, ele vai potencializar o sofrimento de quem fica. Então é realmente uma realidade muito difícil para ambas as partes, mas independente da dimensão onde o indivíduo se encontre, ele é um espírito. E esse espírito, sendo esclarecido, ele vai aceitar com naturalidade, ou dentro da naturalidade possível, tanto aqueles que partem antes dele, como ele mesmo partindo, deixando aqueles aqui no mundo espiritual, aqueles a quem ama. Então, é assim, algo que vai nos educar de todas as formas, né? E nós somos aqui, então, privilegiados por estarmos em contato com todas essas informações, com todas essas reflexões. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. Então nós vemos assim, alegria e dor, porque ele sabe que voltou ao mundo espiritual, teve contato com a mãe que havia partido e ao mesmo tempo tristeza por ter deixado a família. Saudade daqueles que ficaram e esperança que se renova agora no mundo espiritual. Então é aquele conflito de sentimentos. E a pergunta que a gente faz é qual exatamente mais se sobressai? Se aquele que gera mais sofrimento se sobressai, mostra que apesar do entendimento tem mais apego ainda com o mundo físico. Se aquele que traz a esperança, a felicidade, apesar dessa separação, isso mostra que a educação espiritual foi bem absorvida. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes que a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito, dentro em breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições com a que você se encontra, como a que você se encontra. Então, essa orientação dela também tem um significado muito grande, porque o espírito, mesmo que ele tenha essa compreensão, procura informações, ele quer saber quem fez, onde se encontram os familiares, por que aquilo aconteceu. Todas essas interrogações que vão surgindo fazem com que ele não se concentre no auxílio que está recebendo. Então seria naquele hospital, seria num hospital, aquele paciente que recebe assistência, em vez dele ficar numa condição receptiva
daquele tratamento para que as coisas se resolvam da forma mais fácil, ele complica porque ele não para de falar, ele fica perguntando, ele fica agitado. Então, num tratamento médico, a gente tem ali algo bastante semelhante, em termos de comportamento do paciente, se ele é receptivo ou se ele não é. Vai para um centro cirúrgico e naquela maca ele fica agitado, ele fica perguntando, o anestesista querendo trabalhar, o médico querendo trabalhar, ele não deixa. Então, nesse caso aqui, quanto mais docilidade ele apresentar, mais equilíbrio, mais tranquilidade, mais rápido esse processo vai se concluir. E aqui, então, como nós vimos também, ele vai acompanhar, então, até o sepultamento do seu corpo. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação de Jerônimo, que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Esse pranto e essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sintonia morredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Essa colocação que ela apresenta aqui, ela reflete praticamente todas as situações que nós encontramos. Quando, por exemplo, o desencarnado se encontra vinculado com o corpo físico até esses últimos momentos, ele vai acompanhando o velório e tudo mais, quantas vezes os familiares se debruçam sobre os caixões, perguntam, por que você foi, por que você me deixou, não era para fazer, o espírito fica angustiado querendo responder essas questões. Então, ou seja, o que ela orienta é, não se deixe levar por essas perguntas. Tudo vai ser respondido no devido tempo, o tempo é o melhor remédio, e depois, quando o espírito estiver em condições, ele mesmo virá prestar assistência. Mas aquele momento é um momento muito solene para o espírito. Ele precisa estar dócil, ele precisa estar receptivo, precisa estar equilibrado para receber todos os benefícios da desencarnação. Do contrário, ele só vai trazer complicações. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico, e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Ou seja, por dentro ele estava ali se rasgando, mas ele mantinha ali o equilíbrio tanto quanto possível. Notei que Dimas sentia dificuldade de concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe um intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguimos, ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo.
Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que vimos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, decidiu, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: "Não adianta, é protegido." Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. "Nossa função, acompanhando os despojos," esclareceu ele afavelmente, "não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes os resíduos vitais." Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: "Não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com um dos endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros." Reconhecendo minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: "Como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos." "Oh, mas que paisagem repugnante!" exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. "É verdade," concordou o interlocutor. "É quadro deveras ascoroso. Todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus." A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e, através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. São vários os relatos que chegam para nós a respeito dessa concentração de fluidos vitais em cadáveres que são ali depois sugadas por essas entidades desencarnadas ainda muito ligadas à matéria. Não apenas ligadas à matéria, porque o fato de um espírito estar ligado na matéria, é importante a gente esclarecer sobre essa expressão, não significa que ele seja um espírito mau. Era um espírito que dava valor para a vida que ele tinha. Ele podia ser ali alguém, uma pessoa bondosa, podia ser uma pessoa trabalhadora, honesta, mas que ela não era espiritualizada. Mas ela tinha ali muito interesse naquilo que ela construiu no mundo físico, junto à sua família, aos seus amigos, aos seus interesses de um modo geral. Então, estando vinculado ao mundo físico, não significa, esse apego de sempre, não significa que ele seja um espírito perturbado, um espírito mau. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, são espíritos, ainda que dependentes ainda dessas substâncias, trazem em seu caráter uma inferioridade marcante, uma inferioridade significativa. Então o que nós vemos, esses espíritos ligados ainda a esses tipos de fluidos, ficam ligados então, ficam próximos a cemitérios, a velórios, ficam, no caso, como nós vimos em André Luiz, lá no Missionários da Luz, indo para abatedouros, para a absorção dos fluidos dos animais que são abatidos. Então, nesse caso, nós vemos assim a mais clara degradação moral de um indivíduo, que, estando no mundo espiritual, ele é capaz de se submeter a situações dessa para poder satisfazer os seus anseios imediatos ali para absorver esses fluidos. Não sabemos exatamente que tipo de sensação ou que tipo de necessidade o espírito tem de absorver esse fluido.
o fato de estarem ali vinculados ao corpo físico faz com que eles procurem essas substâncias para se sentirem mais vivos, vamos dizer assim. Porque se eles querem estar no mundo físico, essas substâncias trazem para ele essa impressão física, essa impressão de se sentirem vivos, participantes daquele ambiente material. Então, nesse caso aqui, o que Jerônimo fez foi exatamente dissipar esses fluidos residuais para que então os espíritos não avançassem. Porque dá para a gente imaginar mais ou menos como aquele bando de animais avançando em cima de uma carniça. Quando nós vemos, né, em documentários que mostram na África aqueles despojos ali jogados no campo, e de repente aquele bando de aves, aquele bando de animais vão ali para poder consumir aquele cadáver. Né? Então o que nós vemos aqui no mundo espiritual seria ali um quadro bastante semelhante, só que nós estamos falando de seres humanos. É por isso que nós dizemos, né, que dá para ver a degradação moral desses indivíduos de se submeterem a isso. Se envolvem então animais, aí é um degrau abaixo, fica pior ainda. Né? A André colocou, né, bom dia, dona Miriam, a cena do abatedouro é triste e deprimente. Né? Isso porque, né, André, a gente criou essa imagem na nossa mente a partir da descrição que ele trouxe, mas presenciar aquilo deve ser algo assim de virar o estômago, literalmente. Né? E são verdadeiros vampiros, né, Elcio? O Brás lembrou aqui, né, espíritos inferiores vivem muito em cemitérios sugando, né? Onde há oportunidade, né, Brás? Em cemitérios, em abatedouros, como nós vimos, né, são os lugares... Dá pra gente imaginar o que é um espírito viver isso, né? Porque depois que a gente pensa assim, que depois que ele se recompõe, né, quando ele é auxiliado para dar continuidade na sua vida no mundo espiritual, quando ele se liberta dessas impressões, ele se lembra daquilo que ele fez, o espírito deve cair em tamanho constrangimento, que, fazendo uma comparação para aquilo que nós vemos hoje aqui, é pegar um indivíduo numa situação das mais degradantes que nós podemos imaginar. No caso, por exemplo, de um dependente químico, de um indivíduo vicioso de qualquer substância, de qualquer tipo de comportamento, depois que ele recobra a consciência dele, que ele se torna mais lúcido e equilibrado, ele se lembra do que ele fez, ele cai naquele constrangimento, né, de se perguntar exatamente, né, o porquê de tudo isso. Eu me lembro de ter visto uma reportagem, mais uma vez, né, citando aqui a nossa famosa Cracolândia, né, de uma mulher que se prostituía para poder consumir droga naquele lugar. E aí dá pra gente imaginar, né, depois que ela sai daquilo tudo, que ela começa a receber assistência, começa a se reequilibrar, e de repente ela para naqueles momentos de solidão e fica imaginando, lembrando aquilo que ela fazia, em nome de um vício tão perturbador como aquele. Então aqui, vendo situações como essa, dá pra gente poder criar uma ideia do que esses espíritos sentem. Só que no caso dos espíritos é algo muito mais grave, muito mais intenso. Sempre tem ali o recomeço, né? O Brás coloca, né? Deve ser muito feio para quem consegue ver. Pois é, Brás, e olha que tem muitos médiums, né? É o caso da mediunidade que nós temos, que nós vemos, né? Que médiums que dizem assim, né? Médiums que dizem, todo mundo quer ser médium para ver espírito de luz, mas ninguém percebe que médium também vê coisas que chocam, que causam esse impacto, né? Como é o caso desses ambientes, né? É algo realmente bastante perturbador. Continuando. Então aqui Jerônimo aplicou os passes então ali para tirar aqueles resíduos de vitalidade. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre uma terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: que sente minha irmã?
Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor me chama de irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavaleiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se esse pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei distraído de toda a curiosidade, em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa, só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é nosso médico infalível, tornei, e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente. Chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo, ou a quem me despertará? Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Olha só então aqui o que André Luiz coloca para nós, que a gente fica pensando, né, como que se dá essa ligação entre a mente do encarnado, do desencarnado e o seu corpo físico. Aqui vê exatamente, por isso que nós dizemos que muitas vezes os espíritos ficam presos a cemitérios, né, presos como? É essa atração irresistível. Quem fala sobre isso foi Camilo, lá no livro Memórias de um Suicida. É uma atração irresistível que faz com que o espírito fique sempre próximo ao seu corpo físico. E nesse caso, né, o espírito não apenas fica constrangido a esse ambiente de perturbações, de perseguições, de agressões, de humilhações de um modo geral, ele ainda fica ligado ao corpo físico, sofrendo os efeitos que o cadáver acaba proporcionando, né? Então, espíritos que já trouxeram para nós relatos falam, né, daquelas situações das mais dolorosas, né? Sentir, por exemplo, vermes corroendo o seu corpo, sentir o cheiro da decomposição do corpo físico. Os espíritos sentem esse cheiro. Eles têm essa percepção de sentirem se apodrecendo, algo que para nós, mais uma vez, é algo inimaginável, né? Por mais que nós utilizemos a nossa criatividade, não conseguimos alcançar nada da realidade que esses espíritos vivem. Então, André Luiz então percebeu esse fio que pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não preocupar-me diante da infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la e esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente: compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como esse. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Olha que legal, interessante, né? Um posto de assistência dentro de um cemitério. Dá para a gente imaginar as atividades que esses espíritos realizam junto a encarnados e desencarnados.
Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante, e em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingiu o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era a similias similibus em ação, cumprindo os ditames da lei do progresso. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho do Salvador. Ou seja, ou você desperta pelo amor ou desperta pela dor. Então, nesse caso, por mais compadecido que André Luiz estivesse, ele não podia quebrar exatamente aquela lei, a lei de causa e efeito. Se o indivíduo viveu a indiferença durante a sua vida física, após a vida física, durante a desencarnação, ele vai viver também essa mesma indiferença. É um aprendizado, por mais doloroso que seja. Marion lembrou aqui, isso mostra que ninguém está desamparado. Então, é mais ou menos, Marion, como André Luiz comentou, no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele falava sobre aquela condição de perturbação, aquele estado umbralino que ele viveu e tudo mais, que mesmo que ele sofresse durante todo aquele período, ele jamais deixou de ser assistido, de ter ali a presença dos espíritos amigos, da atenção da mãe. Mas era um expurgo que ele precisava vivenciar, o expurgo dessas emoções inferiores, dessas ideias inferiores. Somente através desse sofrimento ele é capaz de despertar. Quando ele então, naquele momento final, ele caiu de joelhos em pranto, implorou realmente a assistência e fez aquela prece, foi o momento do seu despertamento, da assistência que ele recebeu. Porque, do contrário, como nós já vimos também, até mesmo aqui nesse livro que nós lemos, quando eles estavam lá na casa transitória de Fabiano, e aquela casa era assediada por tantos espíritos que pediam ajuda e tudo mais, a orientação que eles recebiam da diretora da casa era exatamente essa: não adianta você resgatar alguém fora do seu tempo. Exatamente, porque se você pega alguém que se encontra perturbada, mas você fica compadecido por causa de uma situação que ela vivenciou, e você oferece para ela o acolhimento, ela vai voltar a ser o que era antes. Porque ela não teve uma real transformação interior. Ela está ali agitada, aflita naquele momento, que é o caso dessa senhora. Ela sofre a aflição porque ela está ali, padecendo todos os efeitos daquela desencarnação, daquela ligação com o corpo físico. Mas e se ela não estivesse ali, como seria aquela pessoa? Será que ela se tornaria uma pessoa mais dócil, mais amorosa, mais equilibrada, ou ela voltaria a ser aquele mesmo ser humano que ela era anteriormente? O Elcio lembrou aqui, na mediunidade com Jesus, bênção divina, psicofonia, o médium é 24 horas, isso não tem jeito. Então, por isso nós vemos que há necessidade, infelizmente, de fazer com que o espírito se transforme. Sem essa transformação, ele continua sendo quem era. Pois é, Bras, essa ligação é complicada. E depende realmente desse esclarecimento da pessoa. Ela precisa despertar, precisa ter essa consciência. Ela tem que mostrar, na verdade, ali aquela humildade, aquele desejo realmente de se transformar. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional. Completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral,
contraiu gravidez, situação essa que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns, e acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa, na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes, os vagidos do filho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole, tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de deflagrar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de medo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz, que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas era mole, mas era lógica. Só um instantinho, pessoal. Aqui rapidamente. Pronto. A lição era dura, mas era lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo, e designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. Ah, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice: quem são?
Querem roubar-me? Socorro-me, socorro-me. Debalde enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não ouve, informou o sentinela sequioso. A mente dele está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e exerci-los diariamente. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara ao coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que, do fundo escuro do sepulcro, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Aqui trouxe para nós um cenário, então, de indivíduos que não apenas ficam ligados diretamente ao corpo físico, dentro dos caixões, como se precipitam nesse, como ele chama aqui para nós, de esferas subcrostais, ou seja, são lugares nas profundezas da Terra. Então, alguns espíritos trazem para nós esse exato, Bras, lá do livro Instruções Psicofônicas, se eu não me engano. Então, nesse caso mostra que não é apenas na superfície do cemitério que nós encontramos os ambientes mais perturbadores. É também dentro da crosta que nós vemos esses ambientes. Então, se André Luiz se sente incomodado, perturbado pelo cenário que ele percebe nessa região acima, ele não imagina o que existe abaixo, como é colocado para nós aqui por esse espírito. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontente. Esvairava-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos, mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos enfim em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna, e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. O que André Luiz coloca é que ele entrevistaria, faria uma pequena entrevista com Dimas para perguntar para ele como ele se sente agora, depois do sepultamento, depois de ter rompido os seus vínculos e tudo mais, porque ele mesmo, André Luiz, embora tenha vivido algo semelhante, apesar de mais perturbador, pelo fato de ele não ter essa consciência da realidade do espírito, ele estava completamente alienado ao que acontecia, o que é geralmente o que acontece com a grande maioria. Fica tão perturbado, tão desorientado com essa realidade, pensando nas coisas que perdeu, pensando nas coisas que o apavoram naquele momento, que ele não se dá conta de sondar as próprias impressões, como aconteceu, por exemplo, com o Frederico Figner, irmão Jacó. No caso dele, o livro traz para nós detalhes de cada uma das passagens, das impressões, das sensações, da visão que ele teve. Então ele conseguiu, pelo equilíbrio que ele tinha atingido, conquistado, na sua vida como encarnado, ele como desencarnado ele era capaz então de ter uma percepção clara da realidade que o envolvia. Diferentemente de André Luiz, e mais diferente também aqui que nós vimos de Dimas, apesar da possibilidade de André Luiz perguntar. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado: pode perguntar a Dimas o que você deseja saber.
Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comentei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. O que ele traz aqui, Kardec já apresentou para nós lá no Livro dos Espíritos. Ou seja, quando então o espírito se preocupa com aquilo que ele perdeu, com aquilo que ele deixou no mundo físico, voltam as impressões. Ou seja, se você tem um pensamento voltado para a realidade espiritual, o corpo físico não te afeta. Quando você pensa nas pessoas, nos lugares, nas propriedades, nas atividades que você fazia, rapidamente é como se você, para estar ligado no corpo físico, no mundo físico, inevitavelmente você passaria pelo corpo também. Só que o corpo já estava em degradação. Aí então começam a vir as impressões. E nós lembramos, no primeiro artigo, lá da Revista Espírita de 1858, no mês de janeiro, intitulado Mamãe, Estou Aqui. Vocês devem se lembrar, uma senhora que sofria bastante a desencarnação da filha adolescente. Kardec, então, com a assistência de uma médium, foi até a casa dela e ajudou nessa comunicação. A jovem, então, mostrava uma superioridade, apesar da aparência de adolescente, mostrava-se um espírito já consciente, um espírito numa condição muito superior à mãe, que ainda vivia, padecia do apego ao mundo físico. E aí, então, a mãe, na conversa com ela, Kardec traz isso aí na entrevista, na conversa com a filha, começa a se lembrar da doença que fez com que a garota desencarnasse. No momento em que ela começou a lembrar dessa doença, a garota disse, a gente tem que mudar de assunto, porque esse assunto me faz mal e eu começo a sentir de novo os efeitos. Então mostra claramente o vínculo que a mente estabelece com o corpo físico e com aquele passado que ele vivenciou. E nesse caso, se o espírito realmente consegue se libertar do corpo físico, e não que ele vai sofrer uma amnésia, porque a ideia é assim, você vai ter uma amnésia e você não vai se lembrar de nada do mundo físico, não é isso. As lembranças ficarão claras. Então não é o fato de você lembrar, é como você vai lembrar disso. E o que vai fazer a grande diferença. E os 5 sentidos? Tenho-os em função plena, em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo para comer, mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou minha pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseja, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante muitos impulsos juvenis de saber e amparando, ante meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas, carinhosamente efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Aqui então finalizamos esse capítulo, cravado aqui no nosso tempo. Então, exatamente, como o Jerônimo coloca, resumindo para André Luiz, o que você está perguntando diz respeito a ele. Ele vai dizer para você o que ele sente. O que ele percebeu, se ele sente fome, se ele sente sede, se ele sente dor no corpo, se ele sente frio, calor, se ele sente o corpo dele preso ali à sepultura. Mas se perguntar para outro espírito, ele vai fazendo as mesmas perguntas, ele vai dar respostas muito diferentes. Porque realmente, como é colocado para nós aqui no final por Jerônimo, o plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Então isso mostra para nós exatamente que cada espírito constrói ali a sua própria realidade. Como nós somos universos que, embora apresentemos semelhanças, nós trazemos também muitas diferenças,
essas diferenças e semelhanças vão então refletir no mundo espiritual. Até porque não é somente uma questão de evolução espiritual, é de compreensão da realidade. Se nós pegarmos, por exemplo, 5 pessoas, uma é espírita, a outra é judia, a outra é muçulmana, a outra é católica e a outra é evangélica. E vamos pegar um sexto que é o ateu. E vamos pegar essas 5 pessoas que acabaram de desencarnar. Como cada uma vai descrever a sua realidade? Não basta apenas ele sentir aquilo que acontece no momento. Depende muito também das crenças que ele próprio constrói. É a realidade que ele está vivenciando. Arnaldo lembrou, né? Chico, certa feita, comentou que quando do livro há 2000 anos era citada como Flávia, sentia as dores da lepra, né? Então, olha só a intensidade com que uma lembrança, por mais longínqua que ela seja, ela volta à vida, porque ela está guardada na mente do indivíduo. Ela está ali arquivada no seu arquivo mental. No momento em que essas informações são afloradas, elas voltam à tona. Né? O Elcio lembrou que também depende do entendimento do espírito, e de fato vai depender muito dele mesmo. E, além disso, né, nós temos ali crenças, valores, os dramas de consciência, a paz de consciência também. Então, cada espírito tem ali o seu próprio universo. Então, André Luiz conseguiu colher as informações de Dimas, o que ele está sentindo. Assim como Kardec, quando ele fez ali as perguntas, lá no livro Céu e Inferno e também na Revista Espírita, ele perguntava ao espírito algumas informações para tentar trazer ali uma classificação geral. Mas se nós entrarmos com mais intimidade naquilo que o espírito vivenciou, nós veremos ali particularidades, né, relativas a cada um de acordo com as suas condições. Então, muito bem, pessoal, finalizamos por aqui esse nosso capítulo número 15, Aprendendo Sempre, né? Muito interessante, né? Eu não me lembrava dessa passagem do cemitério. Então, nós temos aqui capítulos 13, 14, 15, 16, né? Mostra desde o momento em que Dimas começou a ser assistido até o momento em que ele foi sepultado, nós temos 4 capítulos que trazem informações preciosíssimas para entendermos, né, algo relativo à desencarnação desde o início, né, quando vem ali a doença, né, propriamente dita, né, com mais intensidade, até o momento da desencarnação. E depois, no 16 aqui, exemplo cristão, será o nosso próximo capítulo, que nós vamos estudar no encontro que vem. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. A André colocou, né, achei muito bom pelas informações, pelas importantes observações para o nosso aprendizado e preparo, né? Afinal, vamos também seguir esse caminho, né? Sem dúvida. Então, se a gente vê alguma coisa de estranho aqui, Andréa, é hora da gente começar a corrigir para não passar por essas estranhezas, né? Então, os modelos estão ali, né? Aquela história, né? O ingênuo não aprende nem errando, né? O arrogante